Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, protocolei uma representação, deputado Eduardo Braz, no Ministério Público, junto ao Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga, para que ele apure a conduta do governador Flávio Dino e do secretário Jefferson Portela diante da negligência à vida do Francisco, que morreu lá em Barra do Corda. Eu quero saber se ninguém acha que aquilo foi homicídio culposo, se não existiu por parte do governador e do secretário, se eles não foram responsáveis, de certa forma, pela morte daquele homem, deixando aquela cela ali, deixando preso, porque ele morreu, porque ficou naquela cela desumana, pegando um sol de 40 graus, passando mal, e quero um posicionamento do Ministério Público a respeito disso. E, deputado Eduardo Braz, uma coisa que me chamou muita atenção quando estava passando aquela reportagem foi a sujeira, deputada Graça Paz, daquela delegacia. Aquilo dali reflete como o governo do Estado trata as coisas no Maranhão. Aquilo dali é somente um reflexo. Nós vimos a jaula já era de terror. Mas o que chamava a atenção era a imundície, deputado Eduardo Braide. Aquilo parecia um chiqueiro, sujo, imundo, parecia coisa de porcos mesmo. E aquilo realmente me chamou a atenção, porque aquilo dali é reflexo de como o governo do Maranhão trata a coisa pública. E aí, realmente, aí eu me lembrei da questão depois da escola, do centro de ensino, que nós vemos o descaso do governador Flávio Dino com a coisa pública, com as pessoas, com as crianças, que colocou aquelas crianças no fundo de um posto de gasolina com um odor terrível. E aí vem culpar, deputado César Pires, os pais das crianças. Os pais escolheram. Ou seja, que secretário de educação é esse que vem dizer que os pais que escolheram esse lugar? Ou seja, ele é secretário de educação para quê, deputada Graça Paz? Para dizer que os pais que escolheram aquele lugar, ou ele é secretário de educação para dar transporte escolar, se a escola não tinha condições, não colocava nessa escola insalubre, colocava em outra escola e dava o transporte escolar. Ou seja, mostra que não é gestor, mostra que não tem como gerir a Secretaria de Educação. Ou seja, estudantes fazendo rodízio para ter aula, ou seja, se revezavam, ou seja, que coisa absurda, deputada Valéria Macedo. E todo mundo reclamando das condições precárias das escolas, os pais reclamando, ou seja, e o pior de tudo é o secretário Felipe Camarão colocando a culpa nos pais por ter escolhido aquele local. Ou seja, secretário, pelo amor de Deus, eu já disse aqui várias vezes que não tem condições de estar à frente dessa Secretaria de Educação. Continua, e vocês vão ver no que é que vai dar. Então, eu realmente queria deixar registrado aqui essa questão da imundície naquela delegacia de Barra do Corda, que é o reflexo desse governo, linkando com a questão, deputada Valéria Macedo, da escola, que o secretário Felipe Camarão jogou a culpa nos pais, ou seja, então aquela porcaria, a culpa é dos pais. Não é dele, que não ofertou uma escola decente para as crianças. Então, realmente, aqui o meu repúdio a esse governo. E queria também, não posso deixar de falar, uma cena que ficou martelando na minha cabeça, quando eu olhei os funcionários de cargo comissionados do PROCON na convenção do PCdoB. O aparelhamento no Estado
de pessoas do PCdoB no governo Flávio Dino é algo assustador. Eu fico assim, me perguntando se o governador não tem vergonha, porque se nós fôssemos cruzar com os dados com a Justiça Eleitoral, nós íamos encontrar assim, filiados do PCdoB que não é brincadeira. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. Esse aparelhamento no governo é uma troca desde a eleição, ou seja, você me apoia que eu lhe dou um cargo no governo. Agora, continua essa negociata barata. Ou seja, o governo virou essa farra. E aí, eu peguei aqui uma relação de cargos comissionados do PROCON tirando foto no PROCON. Que situação absurda. A chefe de gabinete com camisa do PCdoB, assessora jurídica lá gritando PCdoB, diretora de orientação e assistência do consumidor também do PCdoB, com foto com camisa do PCdoB, coordenadora de unidades móveis, chefe da comunicação, supervisora financeira. Que coisa ridícula, deputado Sérgio Frota. Que coisa absurda. Utilizando a coisa pública para fins eleitoreiros. Ou seja, ele cria cargos comissionados para estar enchendo de gente do seu partido. Fica criando cargos para colocar gente do PCdoB. Eu quero saber se isso é normal. Eu acho que então a gente perdeu. Falam tanto dos outros. Eu fico assim muito impressionado quando eu olho essas fotos aqui. Os funcionários do PROCON todos em peso nessa conferência do PCdoB. E todo mundo achando natural. Muito natural. Estou acabando, senhor presidente. E é realmente de assustar. O diretor do PROCON, candidato a deputado, fica aí desbravejando, o presidente Temer aumentando combustível, esquece que quem aumenta impostos é o governador dele, que aumentou o combustível esse ano, né? Ele esquece tudo. Deputado André, conclua, por gentileza. Então, o que anda acontecendo é que Flávio Dino, incoerente como sempre, só tem aumentado os cargos comissionados. Isso é um escândalo. Para colocar gente do seu partido, para colocar comunistas no governo, para sua campanha de reeleição. E nós vamos tomar providências severas. E nós precisamos ser enérgicos para combater essa prática criminosa do governador Flávio Dino. Obrigada a todos.